Olá, meus amores, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre este tema, esquizofrenia, né? O que é esquizofrenia? A gente já falou algumas vezes ou usou alguma vez uma terminologia errônea, tipo, seu esquizofrênico, não sei o que, mas realmente você sabe o que é esquizofrenia? Quem sofre desse transtorno, como que é, o que eles têm de diferente, qual o comportamento ou linear deles é diferente de uma pessoa que não porta esquizofrenia. Então hoje a gente vai sanar isso. Galera, eu quero agradecer, né, já dar esse adendo. Eu tô tendo bastante feedback, bastante não, né, eu gostaria de ter mais, tô tendo poucos feedbacks, sobre as atividades. Eu ressaltei com vocês na outra aula, eu queria essa dinâmica, você sabe como eu sou dentro de aula, vocês sabem disso, né, que eu gosto de brincar, que eu gosto de cobrar e que a gente tem que fazer as coisas realmente funcionar, né? Esse método, independente se agrada a todos ou não agrada a ninguém, é o que a gente tem de realidade, né? Então a gente tem que se acostumar com isso e trabalhar de acordo com as nossas necessidades. É assim que não é uma coisa municipal, uma coisa de esfera global. Então, assim, é o que eu falo, vocês estão aqui para estudar, né? Então, é isso que eu quero passar para vocês. E não dá. Eu não vejo a hora também da gente estar junto na sala, aí eu vou abraçar vocês mesmo. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai estudando com o que dá, mas desde que isso aconteça. Então, para não ficar menos, menos ruim, vamos dizer assim, eu queria essa interação com vocês podem mandar no grupo, pode mandar no privado pra mim, pra gente bater um feedback. A minha lição tá ficando assim, meu caso clínico tá sendo assim, tá legal, não tá legal, como que tá, pra gente ir melhorando junto e trabalhando juntos, tá bom? Então eu gostaria muito disso de vocês, porque eu sinto falta e aí? O que você acha? Como é que faz? Então eu gostaria desse feedback de vocês comigo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre esquizo, né? O que é ser esquizofrênico? O que importa? Qual é a diferença? Né? Como que a gente tem que se portar perante eles? Quais os medicamentos? Quais os tratamentos? Quais os sintomas e tudo mais? Então vamos lá. Bom, esquizofrenia. Ela designa de um conjunto, tá, galera? De um conjunto de psicose, né? Ela é endógena. O que é endógena? De dentro, né? Se fosse exógena, de fora. Cujos sintomas que fundamentam, ele apontam a existência de uma dissociação, paciente dissócico, né? Tipo assim, ele tem dificuldade de olhar no olho, de se relacionar, ele tá aqui, daqui a pouco ele se perde, ele tá aqui, mas ele não se concentra e tudo mais. Então, eles apontam essa parte, tá? Da ação de pensamentos, ele expressa de uma sintomatologia, né, de um conjunto de sintomas variados. Pode ser delírio, pode ser persecutório, pode ser delírios persecutórios. Lembra que a gente falou sobre terminologias? Persecutoriedade é aquela pessoa que persegue, né? Não é que ela vai seguir o outro, ela vai esconder no canto e vai perseguir o outro. Não é nesse sentido que eu tô dizendo. Eu tô dizendo de persecutoriedade, de perseguição mesmo, né? Da pessoa não falar, dela fazer, dela demonstrar de uma outra maneira, dela verbalizar de coisas diferentes. Problemas de sociabilização, elas podem ter, sim. E acredito que muitas pessoas têm problemas de sociabilização, né? Nos incluindo nessa. Por quê? Quando a gente vai começar um trabalho novo, a gente fica com medo, fica com a mão suando, pode ter diarreia, o que vai acontecer? Será que a galera vai gostar de mim? Será que a equipe não vai gostar? Enfim, é um misto. E o intestino e saúde mental, elas são assim. Por isso que a gente tem a gente tem diarreia, as mãos ficam trêmulas, o seu coração parece que vai disparar. Né? Ou quando a gente vê uma pessoa que a gente não está esperando ou que a gente gosta, esses sintomas também geram. Então a gente está sempre atrelado à saúde mental, mas as pessoas têm preconceito de entender isso. Só que assim, o deles é de uma forma muito mais grave, a nossa é forma branda, de acordo com algum acontecimento que está acontecendo naquele momento. Eu vou fazer uma viagem X, vai ser muito legal e então eu estou pensando numa expectativa, estou meio mal por isso. Bom, qual é o comportamento de uma pessoa esquizofrênica, né? Você aí já se deparou ou conhece alguém com esquizofrenia, né?
Então, assim, qual é o comportamento? É um transtorno mental grave, tá? Não tô dizendo que ele não é grave, né? Que interfere intensamente. Intenso é muito grande, é quase maior do que outra pessoa. No modo com que a pessoa sente um comportamento de isolamento, tem dificuldade de sociabilizar, a pessoa pensa, sente e o comportamento dela é diferente da outra que não. É uma desestruturação, é a palavra que eu gostaria de dizer. Por quê? Porque eles têm uma estrutura e eles se abalam rapidamente. A psíquica, né, a parte emocional, apresenta sintomas como alucinações, audiovisual, agressão, insônia. Professora, querida professora, em quais, o que pode levar, quais os anos que iniciam a parte da esquizofrenia, né? Com qual comportamento eu posso fazer isso? Galerinha, tem uma notícia boa e ruim para dar para vocês. Por quê? Em homem, geralmente, ele aciona lá entre 15 a 20 anos, mais ou menos nessas duas idades. Os sintomas de formas graves. Claro que antes ele está dando indício de agitação, insônia, ele não consegue, o rendimento da escola dele é ruinzinho, depois ele melhora, depois ele piora, de acordo com algumas crises, que ainda está se formando um diagnóstico, mas quando vem uma forma grave, né, ou forma aguda, que a gente diz, é entre 15 a 20. Agora que eu tô dizendo que é uma... Como que eu sei que essa sala, né, a maioria é mulher? Agora eu venho falar que das mulheres, geralmente é por volta dos 30 anos. Eu estou com medo. Eu ainda não dei esses sintomas, mas eu tô ali, ó, escorregando nessa idade. Quem será que eu não posso mostrar? Tô brincando porque eu não tive, nunca apresentei sinais, nada, mas é uma maneira didática da gente lembrar que mulheres, lembra do que eu falo da maturação, do ter, que a gente já viu em algumas patologias pregressa, né, que eu tô falando com vocês, que é nessa fase, essa fase tá aqui, ó, mexendo com tudo, é uma fase difícil, né, mas que legal que a gente tem várias ferramentas e a gente tem a saúde, né, e ciência pra gente lidar e trabalhar com esses comportamentos que a gente vê hoje em dia. Bom, os sintomas, então, eles podem conhecer nessa infância, mais ou menos exacerbado nessa idade, mais ou menos, tá? E o surto. O que é um surto psicótico? Surtos psicóticos, galera, ele pode ser de várias maneiras, igual eu falo, uma gestação não é igual a outra. Pode ser a mãe que teve, sei lá, 10 filhos. As 10 gestações vão ser diferentes. Pode ser que uma ela abortou, uma ela teve problema, o outro foi muito bom, outro ela teve dilatação e o outro ela conseguiu ter dilatação completa, outro foi cesárea e outro não foi. Então, assim, cada caso é um caso. Então, exatamente por isso, né, que os surtos psicóticos, eles são mais brandos em outros, ou ameno, ou quase imperceptível, ou um surto muito grande, que o comportamento da pessoa fica oscilando, ela fica agressiva, ela acredita que aquela audiovisual dela na alucinação pode ser áudio, pode ser visual, pode ser bilateral, né, pode ser os dois, ela pode pegar uma faca e matar o pai dela. Eu tô brincando, tá, galera? Não tô dizendo que isso não possa acontecer, mas isso é uma forma muito exacerbada de pacientes que também não fazem tratamento. Não tô dizendo que não possa acontecer, tá? Por que eu tô dizendo uma coisa tão grave e agressiva? Porque nós trabalhamos com o hospital e a gente vai trabalhar com várias pessoas. Por quê? Do que a gente trata? De pessoas. Então, independente de qualquer... É o que eu falo. Independente da opinião sexual, independente da religiosa, independente da cor, né? Não muda em nada, né? Da minha cor, da sua cor, mais clara, mais negra. Então, assim, não muda nada. Por quê? Porque são pessoas. Se a gente tirar essa pelinha aqui, o resto é tudo igual. Exatamente tudo igual. Órgão, enfim, tudo. Então, assim, o que a gente tem que ter? Equilíbrio. Equilíbrio e conhecimento. Pra gente libertar e tratar os outros pacientes de uma forma muito bacana. Tá? Então, os surtos, galera, ela pode ser em crises que pode durar alguns minutos, algumas horas, e até o paciente voltar para não se desestabilizar, pode demorar semanas, pós-surto.
Pacientes que fazem medicação, professora, tratamento corretinho, eles vão entrar em crise, eles vão ter surtos psicóticos? Provavelmente não. Por quê? Porque ele pode ter um comportamento normal, galera, se ele faz toda a adequação. Lembra do HIV? Você pode ter um filho, e ele não vai necessariamente nascer com HIV. Você logo, se você fizer um tratamento correto, a sua carga viral vai ser quase mínima para você passar para um outro paciente. Então, isso é libertador. Por quê? Porque o conhecimento nos liberta. A gente sabe disso. Outros pacientes não sabem. Então, o que eles veem? Eu posso casar com um paciente que tem esquizofrenia? Claro que sim. Você pode casar, ele pode trabalhar, ele pode ser seu chefe. E você não sabe que ele é esquizofrênico. Por quê? Porque existe tratamento, existe ciência que ele vai abordar, ele vai diminuir o quadro de ansiedade, ele vai diminuir o quadro dele de embotamento, ele vai tentar melhorar com parte terapêutica, grupo, o comportamento dele invadir a vida das pessoas de uma forma mais leve, dele sociabilizar, Você não sabe, vai ver o seu chefão, um master aí, é um esquizofrênico, Então a gente não vem estampado na cabeça, escrito, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, não é, E é o que eu falo, quem vê cara não vê sorologia, Então assim, eu acho e acredito, fielmente, que as pessoas, hoje em dia, ela busca sempre qualidade de vida. A gente se cobra demais, A gente tem que ter isso, a gente tem que estar como, a gente tem que estar assim, assado e tudo mais. E a gente tem que parar, pisar um pouco o pé no freio, porque as coisas não são assim. Eu tô dizendo disso me olhando mesmo, tá, galera? Então, assim, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode conversar? O que eu posso abordar num paciente que tá em surto? Como enfermeiro, Como enfermeira, eu posso fazer muita coisa. Vocês já presenciaram isso, comunicação efetiva, não efetiva, um pouquinho, sem a matéria ainda, no estágio de fundamentos. Imagina agora com a matéria, como que vocês vão abordar, como que vocês vão chegar, o que você pode fazer, como que você pode orientar a família, até mesmo marcar uma orientação mais leve, legalzinha. Então, é bacana nós vermos isso. Quais os tipos de esquizofrenia nós temos, Quais são os tipos de esquizofrenia que nós temos? Nós temos a esquizo paranoide, temos a forma mais grave de todas elas, que é a hebefrênica. O que é isso, professor? É uma forma que ela dificulta muito a parte social, comportamental desse paciente. Até mesmo com a medicação, ele vai reduzindo, mas ainda fica meio instável algumas vezes, sabe? Catatônica, paciente que emagrece, paciente que ele sofre muito grande, mas ele estabiliza, ele fica supimpa. Nós temos a indiferenciada, porque ela pode mesclar com outra, ou ela pode ser a forma mais leve. Professora, meu Deus, você vai cobrar isso na prova, igual vocês falam? Galera, é o que eu falo, eu não dou nota pra ninguém, vocês têm que tirar, mas assim, eu tô aqui sempre pra ajudar. Eu não vou pedir os tipos de esquizofrenias diferenciada, isso eu não vou pedir, por quê? Porque eu entendo que assim, como técnico de enfermagem, a gente tem alguns momentos sobre saúde mental, não é uma coisa que todos vão trabalhar em saúde mental, mas todos trabalham com pessoas, então todos vão trabalhar com saúde mental, entendeu? Só que não necessariamente que vocês vão estar num hospital, vocês vão estar numa clínica de saúde mental, mas vão trabalhar com pessoas, então vão trabalhar em saúde mental. É um pleonasmo dizer, falar que a enfermagem não é emocional. Ela é total, ela é cuidado, ela é um care e mais é emocional. Então, galera, eu não vou cobrar as diferentes, quais as esferas, em quais tempos, parte hormonal, o que muda, o que não muda, não. Por quê? Porque não compete, a vocês. Mas agora, o que é? Quais os sintomas geralmente aproximados? Em qual o momento que acontece? O que difere de um paciente esquizofrênico que não faz tratamento e um outro que faz? O linear de comportamento e vida social normal. Então ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ter uma família, ele vai viajar, ele vai falar outro idioma. Então, assim, ele é tão normal quanto a gente. Por quê? O que é o normal? A gente tem muito disso de, não, mas isso não é normal. Normal pra quem? Quem realmente é normal, quem realmente faz exatamente o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu tenho que fazer o que eu me sinta bem. Não o que as pessoas acham que eu deva fazer pra elas
olharem e falar, nossa, que legal, a Andrea fez tal coisa. Não, tem que fazer uma coisa que eu me sinta bem, independente do que os outros vão pensar. Claro, tô dizendo de coisas corretas e lícitas, tá? Não outras coisas. Se quiserem fazer ilícitas também, daí a consciência, claro, que é de cada um. Mas, nesse sentido que eu digo, não, eu sei que eles podem ter alucinações audiovisuais, que eles podem ter um comportamento legal, só que um paciente com esquizo fazendo tratamento, ele pode desequilibrar um pouquinho, porque pode acontecer alguma coisa estressora, ele largou da mulher, foi demitido, e daí desestabilizou ele. A gente já se destabiliza pacientes que não são portadores, né? Imagina um paciente que tem, então eles vão se destabilizar um pouco mais e a gente vai ter que entrar com um pouquinho mais de ação ou mais energia nesse paciente para que ele se desenvolva melhor com a gente. Bom, como que eles agem, né? Nossa, qual a diferença? Igual eu falei que eles vão ter um problema crônico, mas eles vão ter uma vida normal se eles fizerem tratamento. Professora, qual o tratamento então para esse paciente? Tratamento, galera, ele é medicamentoso, principalmente, por quê? Porque eles ficam pensa aqui, ó, a dopamina nossa tá aqui. E a glutamato, elas caem grande. Então, para eles sociabilizar, para eles se comportar, para eles entrarem em alguma conversa, para eles mudarem algum contexto deles, eles precisam de prazer, igual a gente, né? Então, eles vão ser medicamentosos, tá? Isso always, vai ser sempre medicamentoso. Outra coisa, quais as medicações? Né? Eu não vou citar os nomes, porque é uma gama muito grande, mas basicamente é antipsicótico, né? Para ele não ficar surtando com delírio, diminuir delírios audiovisual, visual, comportamental, o paciente sabe que fica meio mal e tudo mais. E antitremor, porque eles ficam com contritos muito grandes e eles podem tremer. E isso é um dos clássicos, tá? Dos sintomas clássicos, eu digo. O que leva, né? O que leva esses gatilhos? Lembra que eu falo, a gente vai falar de droga logo mais, né? E a gente vai ter alguns gatilhos pra gente desenvolver, que é o que a gente leva ao uso, e alguns gatilhos para eu não desenvolver, para que eu não faça, para que eu não repele isso novamente, esse comportamento. Gatilho, galera, a gente tem de vários, independente se vocês são esquizo ou não. O que é um gatilho? Se você escutar uma música muito mal, você acabou de separar de uma pessoa, você vai ficar mal? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu vou ligar pro meu ex, vou ligar pra minha ex. Não, eu não posso ligar, é um gatilho. Sei lá, eu vou fazer tais coisas. Eu tô brincando, mas isso é verdade, né? Então, eles desenvolvem esses gatilhos que eles falam: tô me desestabilizando, tô ficando com medo, tá acontecendo isso. É igual quando a gente falou sobre a ansiedade. O que eu posso fazer? Será que a ansiedade eu não poderia melhorar a parte respiratória? Né? Será que esses gatilhos eu não sei quando vai dar, então eu vou tomar medicação e vou controlar, vou beber água, vou ficar longe de coisas que me confliteiem, né? Então, é nesse sentido que eu tô querendo dizer. E eles vão se enxergar nisso. Olha, eu fico mal, eu fico desestabilizado quando acontece isso e isso. Então, diante de um quadro esquizofrênico, que a gente sabe que ele pode ter uma vida normal, linear normalmente, ele vai precisar de tomar medicação, fazer terapia de grupo, pode ser individual, né? Independente se for um enfermeiro de saúde mental, psicólogo, terapeuta ocupacional, né? De saúde mental, o técnico de referência, o técnico de enfermagem, aí você, né? Que logo vai para o CAPS, fazendo uma atividade lúdica, uma caminhada e depois uma roda de conversa como referência. Isso é muito legal. E é óbvio que a gente não vai ficar só conversando. O que eu quero de vocês? Eu gostaria que vocês fizessem o quê? Caso clínico, óbvio, um caso clínico pode ser de forma leve, de branda, médio, grave, surto, seja ele num hospital, seja ele no hospital geral ou psiquiátrico. Mas eu gostaria de que vocês fizessem um caso clínico de esquizofrênicos, de que a Dona Maria surtou, ela está estabilizada, que ela faz uso de tais remédios,
que a família não sabia que ela era assim, mas agora vocês orientaram a família. Olha, você poderia conversar de uma maneira mais leve, dar atividade para Dona Maria. Ah, ela gosta de fazer tais coisas, coloca ela em coisas que dá prazer. Ah, será que se ela fizer caminhada, a gente libera também dopamina, fora só a ingesta, né? Olha, vai fazer uma caminhada, olha, uma alimentação mais tal, beber mais água. Dar alguns movimentos, né? E terapêuticos, clínicos para esse paciente, né? Então vocês dão o caso e já dão a solução para esse caso, em quais ele se enquadra na esquizofrenia. Lembrando, me devolvam isso, me dá essa devolutiva como está sendo, o que vocês estão abordando. O paciente é muito grave, se vocês quiserem colocar no grupo, é legal, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, tá, galera? Então, não se prendam ou manda pra mim no privado, porque algumas pessoas estão mandando e tá bem legal, porque eu gosto dessa interação e eu tô sentindo muita falta, porque vocês não conversam comigo, então eu adoraria que vocês fizessem isso, interação, tá bom? Tô ouvindo uma musiquinha porque saúde mental abala muito, ainda mais em tempo de Covid, enfermeiro, sai daqui, vem pra cá e tudo mais. Eu gostaria, né, que vocês pensassem um pouquinho. E, galera, tô morrendo de saudade. A gente se vê super em breve, tá bom? E um beijo gigante no coração de vocês, tá?